Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da obra O que é o Espiritismo. Depois de um mês, o trio está de volta, né? Reunido para dar início aos nossos estudos de 2025 e agora a gente não para mais, né? 2026, aliás. Ficamos aí num período de descanso, de férias, todo mundo descansou, todo mundo viajou, ou quase todo mundo viajou, eu não viajei ainda, mas a gente descansou. Espero que o pessoal que nos acompanha também tenha descansado. E agora sim, agora a gente vai daqui até o final do ano sem parar estudando a obra, o que é o Espiritismo. E eu sempre falo, a live de quarta-feira ela é especial, né? Porque quando eu olho tudo que a gente está fazendo com o Kardec Tube, foi na quarta que começou essa brincadeira, né? Na quarta-feira que a gente começou a fazer as lives, os vídeos e a coisa foi crescendo. E hoje o Kardec Tube tem 10 lives semanais, além de fazer duas postagens diárias de vídeos recortes. Então são mais 10 recortes por semana, 10 lives, dá 20 conteúdos. E mais uma postagem diária também de uma frase de Kardec. Então são 25 produções semanais, 100 produções semanais por mês que o Kardec Tube está fazendo, todas elas em torno da obra de Kardec. E tudo começou aqui na quarta-feira, né? Então é sempre bom para mim ter os meus amigos, irmãos, José e Lauro aqui, e vocês que também já tá se formando aí uma família, um grupo, onde o pessoal está sempre nos acompanhando nas lives, trocando ideia, a gente já se conhece, e esses frutos é o que vale, faz tudo valer a pena, né? Então é isso. O Kardec Tube tem lives diárias, duas por dia, de segunda a sexta às 14 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudo diário. E aí a gente tem, segunda-feira à noite tem Livro dos Espíritos, terça-feira tem o estudo crítico do nosso lar, quarta-feira aqui tem o que é o Espiritismo, quinta-feira tem revistaespírita.net e sexta-feira tem o Livro dos Médiuns. Então, bastante coisa para a gente oferecer e trocar para quem nos acompanha. Então, você que está chegando agora, participe desses nossos projetos, assistindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, que é muito importante. E aqueles que puderem e quiserem assinar o Kardec Tube para ajudar o projeto a se manter e a crescer, também pode se tornar membros assinando e tendo acesso ao estudo do Livro dos Médiuns. E voltamos, então, já tínhamos voltado eu e o Lauro semana passada, agora com o José, o estudo do que é o Espiritismo. Estamos aí estudando o cético. Estamos estudando hoje, vamos começar o assunto Fenômenos Espíritas Simulados, em que Kardec vai dialogar com o cético sobre esse assunto, nessa obra tão importante. Antes de iniciar o estudo, eu passo, então, para o José e para o Lauro, já para a gente matar a saudade e as boas-vindas e começar o estudo. Muito boa noite, Lauro. Boa noite, Michel. Boa noite a todos os amigos aí que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande de estar de volta. É bom viajar, descansar, que a gente renova as energias, né, para começar o ano com tudo. Mas é muito bom estar de volta também. Estava falando aqui que estava com saudade já dos dois brothers aqui e também do nosso estudo, né, de estar dialogando com o pessoal. Estava sentindo muita falta. É bom voltar à rotina também. E estudando essa obra importantíssima, né, o que é o Espiritismo. A gente já tem um longo caminho aí. Estudamos já duas obras de Kardec, que talvez seja o único canal no YouTube que estude, né, Michel, Laura, essas duas obras. Não conheço outro, o Resumo da Lei dos Fenômenos e o Simples Expressão, né? E agora com o que é o Espiritismo. Então, muito feliz de estar de volta, com ânimo renovado para a gente seguir estudando e divulgando Kardec. Todos desejo um excelente ano a todos que estão nos acompanhando aí, né? E vamos seguir, vamos estudar Kardec mais uma vez. Uma boa noite a todos.
É isso aí. Boa noite, José. Muito bom tê-lo novamente aí, né, de retorno para os estudos de Kardec, né? Boa noite, Michel. Boa noite aí você do chat, você que já nos acompanha um tempo já nesses estudos, né? Então, possamos ter um estudo bem proveitoso, juntamente com os bons espíritos, é claro. É isso aí. Que a gente tenha aí um bom ano de estudos 2026 e que você saiba, a gente está sempre pensando em coisas para melhorar, para oferecer, sempre procurando rever, melhorar, crescer, oferecer coisas novas. E tem muita coisa boa aqui ainda para 2026, né? Quem sabe aí um encontro presencial do trio e há mais algumas surpresas aí, né? Daqui a pouco o trio faz alguma ligação direta aí com a Europa. Vamos ver, tem muita coisa para 2026. Se preparem aí, porque tem muita coisa boa vindo. Então vamos estudar o diálogo de Kardec. Kardec conversando com o cético. Hoje é aí o nosso estudo número 33. Já estamos com 33 lives só no que é o Espiritismo. Já vimos muita coisa, já vimos todo o diálogo do crítico. Então tudo você pode assistir gravado, né? Isso que é o bom também do YouTube. Você assiste tudo que você não viu, fica gravado aqui na playlist, né? Então sejam todos bem-vindos. E lembrando, o segundo diálogo, que é com o cético, ele é dividido por assuntos, né? Kardec dividiu por assuntos. A gente já viu aí espiritualismo, espiritismo, dissidências, a gente viu semana passada, e hoje é fenômenos espíritas simulados, né? Uma coisa também é bem atual, já que as pessoas tendem a falar exatamente sobre isso, as críticas ao espiritismo, né? Elas tentam negar o fenômeno, tentando colocar ele como uma fraude, só porque existem fraudes, essas questões que nós vamos ver. Bom, aqui eu quero aproveitar, tem o pessoal, né, chegando, o Luciano está aí presente em quase todas as nossas lives, né? Nosso assinante, desejando bom retorno ao José. O Espanhol, boa noite. A Lígia também, a mãe do José. A Carmen Rejane, seja bem-vinda. E a Fátima também. Então tem um pessoal que a gente conhece, quem a gente não conhece, seja bem-vindo, né? E vamos lá então, eu vou ler aqui e a gente começa a rodada dos comentários. Então diz o cético, né, que é o visitante, vai dizer para Kardec: não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Aí vai responder Kardec: por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que diríeis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de céus, vinho de champanhe, ser todo vinho dessa espécie apenas água de céus? Isto é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditar alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações. E para atrair a multidão simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica. E todos os gaiatos os aplaudiram, brandando: eis aí o que é o espiritismo. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho,
e certificar-se-á a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um bilhete sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a Buena Dicha. Só a maledicência e uma rematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, nos quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma representação de Macbeth ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir uma sessão espírita. É justamente o que precisava para meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos. Eu sou um deles, disse-lhe o espírito, e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isso. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm base mais sólidas. Sob quem cairá o ridículo a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer nele pensava. Os reclamos provocaram um exame e contribuíram para aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu então que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria. Que resposta, né, que Kardec dá para essa ideia que até hoje ela existe, né? Seja no senso comum dos ditos incrédulos ou críticos ao espiritismo, e às vezes até pessoas da área da ciência, né? Tentam negar o espiritismo porque baseiam a sua avaliação nos fenômenos simulados, na charlatanice, nas mentiras. Então, eles pegam falsos fenômenos e disso conclui que todos os fenômenos são falsos, portanto, o espiritismo é falso. O que, do ponto de vista lógico, não faz nenhum sentido, né? E Kardec vai justamente dar exemplos disso, né? De como isso não faz sentido e de como os críticos se apegam a um argumento tão frágil para tentar negar o espiritismo, sendo que esse argumento, se aplicado a qualquer área, então faria que tudo fosse falso, né? Que tudo fosse mentira. Se eu pegasse qualquer tipo de fraude e disso concluísse que tudo é fraude, então tudo eu poderia atribuir que é fraude, né? Não só o espiritismo. E Kardec mostra que esse proceder dos críticos na sua época só fez com que chamasse mais atenção as pessoas ao verem algo ser ridicularizado, falado, atacado. As pessoas quiseram ver com os próprios olhos o que é esse tal de espiritismo e elas viram que não era aquilo que os, os que atacavam o espiritismo diziam que era. E quando elas descobriram o verdadeiro espiritismo, elas se tornaram espíritas por ver ali a beleza da lógica espírita, a seriedade com que os verdadeiros espíritas tratavam os fenômenos, né? Mas isso é algo que acontece muito, né? Por isso que Kardec diz: que direis da lógica de quem pretendesse, né? Aqui ele fala do vinho, do champanhe, né? Muitas pessoas, para
produzia a famosa champanhe francesa, elas adicionavam água a mais, né? Então tinha mais água que vinho. Aí, com Kardec diz, só porque existe vinho falsificado, né? Ou vinho de má qualidade, você vai dizer que todo champanhe é falso, né? Kardec usa bem um exemplo francês para essa água aqui, ela é uma espécie de água mineral que era usado para dar a impressão daquela espuma que a champanhe verdadeira tem. Para aquela espuma existir, ela tem todo um processo, né? E para simular a própria espuma para a falsa champanhe, eles usavam uma água mineral. Então, Kardec usa esse exemplo para mostrar como não faz nenhum sentido, né? Isso é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Então, tudo pode ser falsificável. Então, o problema é você achar que tudo é falso, só porque tudo pode ser falsificado. Então, ele não nega a falsidade. Inclusive, ele cita exemplos que, no decorrer da revista, ele vai. Várias vezes existiam espetáculos que eram feitos em teatros, por pessoas habilidosas, e aí os incrédulos diziam, viu só como o espiritismo é uma falsidade? Ele é feito por essas pessoas habilidosas, ele não tem o fenômeno real ali. Então, às vezes, quando algumas pessoas forjavam os fenômenos e elas eram descobertas, saía nos jornais, é o fim do espiritismo, foi descoberta a artimanha do fulano de tal, dos irmãos tal, da família tal. E aí Kardec vinha na revista e dizia, mas e quem disse que eles representam os verdadeiros fenômenos e o espiritismo verdadeiro? Eles foram desmascarados, mas você que está dizendo que isso era espiritismo só porque eles se faziam passar. Mas os fenômenos espíritas são muito mais sérios e podem ser verificados a sua seriedade. Mas eles têm condições, como qualquer fenômeno. Então ele mostra que qualquer pessoa que estudar minimamente as obras, isso é muito simples. Se você ler uma obra de Kardec, você já vai ver que eu não posso confundir o espiritismo com magia, feitiçaria, espetáculo que vai fazer aparecer fantasma, o sabá, né? Todas essas lendas e histórias e acontecimentos teatrais que tinham e até hoje tem, né? Tá? Hoje a gente chama mais de mágica, algum espetáculo assim, mas era muito ligado às questões do espírito, já que no século XIX esse assunto estava muito vivo. Em Kardec é muito simples de mostrar, né? Basta um pequeno estudo das obras para ver que não se trata disso. Basta você acompanhar os fenômenos espíritas sérios para você ver que não tem nada disso. E basta você ver que qualquer coisa pode ser imitada, falsificada, né? E aí ele mostra o exemplo do jornalista, do mau jornalista, né? Ele vai assistir ali uma peça de teatro e ele julga que para o artigo dele sobre espiritismo ele vai se basear naquilo que nada tem a ver. E o espírita que estava do lado dele chama atenção. Isso não é espiritismo, o seu artigo não vai ser um artigo sério, justo, se ao assistir essa cena você acha que é uma cena de espiritismo. E aí Kardec mostra que geralmente os críticos são desse nível, né? Então é engraçado, até hoje isso continua, né? Às vezes a gente vê aí pela internet as pessoas que negam os fenômenos espíritas por isso. Geralmente elas narram algum acontecimento que, bom, o espiritismo não tem culpa nenhuma daquilo. A pessoa que atribuiu aquilo ao espiritismo. Passo para vocês. É um trecho interessante, né? Como a gente tem visto já desde o diálogo crítico, e Kardec deixa bem claro isso já no preâmbulo da obra, e aqui ele busca responder às principais objeções, né? Esse é o objetivo dele que a gente vê alcançado o tempo todo aqui na obra. Então ele vai tentando responder às críticas que eram dirigidas ao espiritismo na época. E certamente essa era uma muito comum, né? Ah, Kardec sabia que o que ele estava investigando e a teoria que ele estava criando poderia ser confundida com algo sobrenatural, místico, supersticioso, etc. Ele sabia disso, né? Porque ele conhecia a história da humanidade, ele conhecia a história desse tipo de fenômeno
e como esse tipo de fenômeno foi tratado pelos homens ao longo de toda a história, né? Ele sabia disso. E ele Kardec comenta isso, né? O, os fenômenos espíritas se prestariam mais facilmente a esse tipo de confusão por conta da sua natureza. Então, ele sempre se preocupou em fazer esse tipo de esclarecimento, né? Separar o que são os mistificadores, o que são esses prestidigitadores que tentam enganar as pessoas e fazer shows, espetáculos, que era muito comum no período, né? Do que é o espiritismo sério. Então, é o que a gente sempre diz, né? A pessoa que estuda seriamente a obra vai saber separar tanto a intenção dela para se ocupar dos fenômenos, se ela tá com a intenção de aprender, de ter uma melhora moral no contato com os espíritos, toda a parte das evocações que a gente conhece, ela vai se dirigir a esses fenômenos de maneira bem intencionada, não vai querer enganar ninguém, não vai fraudar, etc. E, ao mesmo tempo, com esse estudo sério, ela vai poder distinguir o que é fato do que é pura imaginação. Então, qualquer pessoa pode, com o conhecimento espírita, ela vai distinguir o que é real do que não é. Ela pode até assistir um show desses e falar, não, o cara está enganando. Ou pode ir num adivinho, que nem ele fala a buena dicha, né? Aí é a boa sorte. É uma expressão, acabei de colocar no Google aqui, é uma expressão do espanhol, né? Que significa boa sorte. É o que hoje a gente diria cartomante, tarô, que mais? Adivinhações, búzios, das mais diferentes maneiras, né? Tudo tentando adivinhar coisas sobre a vida da pessoa. Ou adivinhar o futuro, né? Com o conhecimento espírita, a pessoa vai poder distinguir e vai até poder elocubrar, vai poder supor se aquela pessoa é médium e ela está misturando com a mediunidade algum tipo de misticismo. Enfim, com o conhecimento espírita, essa separação ela fica muito clara para quem conhece a obra. E para quem tem prudência, não se deixa levar, não se deixa a pessoa que não é suscetível, que não é impressionável demais pelos outros, ela não vai ser enganada, né? Ela vai conseguir distinguir o que é real, o que é fato do que é misticismo. E é bem curioso no final ali, Kardec comentando mais uma vez que os críticos, muitas vezes, eles mais ajudam do que atrapalham o espiritismo, né? É bem curioso isso. Muitas vezes eles servem de propaganda gratuita, não é? Os leitores daquele jornal, Kardec comenta isso ali no final. Os leitores, se aquele jornalista, aquele articulista tem, por exemplo, uma coluna semanal em um jornal, na época, e ele fala sobre espiritismo, de repente, numa coluna, como é o caso do jornalista que citou aí do teatro, né? O leitor dele, às vezes, nunca ia parar para pensar naquilo. Ele fala, pô, o cara que eu gosto de ler tá falando nesse negócio de espiritismo, então deve ter alguma relevância, né? Deixa eu ver esse negócio aí. Mesmo que inicialmente ele assuma a crítica do jornalista como verdadeira, como séria, ele vai atrás, vai ler, vai estudar as pessoas que se interessam seriamente por esses assuntos, e aí a pessoa acabava vendo que ali tinha de fato uma coisa séria e eventualmente até se tornava espírita, né? Então é muito interessante observar isso que Kardec coloca, e que ele já comentou mais de uma vez, né? Um ponto que chama a atenção nesse assunto, né, é a questão do conhecimento. Já foram dito aqui, tanto pelo Michel quanto pelo José, que aquele que estuda, né, essa prática experimental, os fenômenos, a mediunidade, é claro que estudando bem, com perseverança, com profundidade,
ele bate o olho num fenômeno. Vamos imaginar médiuns que psicografam aí com aquela, né, com aquela multidão de pessoas. Um espírita que estuda, ele fica com uma certa reserva, porque ele sabe que precisa de condições muito específicas para que o fenômeno possa ocorrer de forma mais segura. Né? Não estou aqui dizendo que não ocorra, só estou dizendo que o Espiritismo mostra, Kardec mostra que é necessário o recolhimento, que é necessário o menor número de pessoas, pessoas sempre no mesmo desejo de se instruir, tudo aquilo que a gente vai estudar. Então, esse é um ponto. Então, qualquer pessoa que estudar isso, ao observar esses tipos de eventos, ela já vai ficar sempre um pouco na reserva, né? Os fenômenos ditos de efeitos físicos seguem a mesma regra. A pessoa que estuda, ele vai conseguir muito rapidamente falar assim, olha, isso aqui não tem cara de ser realmente um fenômeno de efeito físico, um fenômeno espírita. Ele vai atribuir isso a várias outras possibilidades, até que se conclua, né, pela observação, que aquilo de fato é um fenômeno espírita, sempre baseando nesses estudos. Agora vamos, né, para o que também me chamou a atenção. Pela falta de estudo, né, hoje, de modo geral, no movimento espírita, os adeptos do espiritismo, nós vemos aí uma série de coisas sem sentidos que acontecem e que atribuem ao espiritismo. E entra um detalhe, aí depois eu queria ouvir tanto o José quanto o Michel, porque quando nós falamos espiritismo kardecista, espiritismo kardeciano, né, talvez no desejo de separar, na intenção de separar essas coisas. Porque você vê um médium que vai para um podcast, se diz médium, e fala um monte de absurdos, coisas sem nenhuma lógica, tratando de mediunidade, e quando eu digo médium, mas também palestrantes, viu, gente? E vão dizer que isso é espiritismo. Aí acontece o quê? Os críticos vão cair de pau em cima do espiritismo, porque, ora, aquelas pessoas sem nenhum tipo de noção de realidade, falando coisas sem sentido e atribuindo isso ao espiritismo. Então, ao meu sentir é que é preciso fazer essa separação. Quando a pessoa está numa live, que ali tem os comentários, né, ou no podcast, a gente entra lá e fala, olha, isso não é espiritismo com Kardec. Isso não é espiritismo kardeciano. Isso não é kardecista. Para que as pessoas vão entendendo que tem uma ciência e que a gente precisa estudar essa ciência para separar o que é falso do que é verdadeiro. Não é porque tem o falso, já foi dito pelo José e pelo Michel, que tem o que é falso, alguém que simula algo, é que tudo é falso. Né? Então, nós temos que levar o espiritismo para o campo onde ele tem que estar, que é o conhecimento, defendê-lo, né, dessas fraudes, dessas pessoas, muitas das vezes, talvez nem agindo de má fé, mas que, infelizmente, acabam prejudicando a imagem do espiritismo com essas, né, barbaridades todas que a gente tem visto muito. E o último ponto, aí sim precisa o conhecimento, com a inteligência artificial. Preparem-se, pessoal. Se já não tem, vai ter. Fenômenos espíritas, assim, coisas loucas que vão criar usando a inteligência artificial. Preparem, viu? Isso aqui é uma previsão de um espírito de terceira ordem, viu, gente? Passa aí, Michel, para você. Sabe que quando a gente usa a expressão kardecismo ou espiritismo kardeciano, algumas pessoas que não gostam do uso dessa expressão, elas dizem assim, é que o espiritismo não é de autoria de Kardec, né? Mas a gente usa essa expressão não é para dizer que o espiritismo é da autoria, da cabeça de Kardec. A gente usa para diferenciar aquela teoria que está nas obras de Kardec
aquelas práticas que estão na obra de Kardec comparadas à teoria e às práticas que as pessoas estão chamando também de espiritismo e que não estão de acordo com a obra de Kardec. Então, a gente tem que usar uma expressão. Imagina, se eu tenho diferentes práticas e teorias, inclusive contraditórias, as duas estão sendo chamadas de espiritismo, como é que eu diferencio? Eu preciso usar um termo. Então, eu digo, olha, o espiritismo das obras de Kardec, o espiritismo kardeciano, o espiritismo kardecista, porque aí a pessoa já sabe ao que eu estou me referindo. Então, eu acho muito curioso a pessoa que fica incomodada com isso, porque mesmo que ela discordasse, ela poderia dizer, não, mas pelo menos eles estão diferenciando. Eles estão tentando ser claros no que eles estão defendendo. Eu discordo, a pessoa poderia dizer, né? Eu discordo que há diferenças, ela poderia até sustentar isso, embora eu não sei como que ela sustentaria, mas agora reclamar da gente tentar deixar claro que há uma diferença, e há uma diferença, é só ler e olhar e observar, eu não entendo porque que as pessoas se incomodam, mas a gente precisa usar. Na época de Kardec, ele chegou a usar a expressão kardecista, mas evidentemente que ele não precisava usar de maneira majoritária, porque a obra dele era praticamente a única seguida sobre o assunto. Então, como ele tinha o predomínio mundial do assunto, ele não precisava ficar se explicando, né? As outras pequenas correntes eram praticamente insignificantes. Então, como a dele era a que predominava, não precisava criar um adendo ali para diferenciar. Hoje a gente precisa. E é como vocês falaram, a pessoa, claro, eu entendo que a pessoa que é leiga no assunto, para ela é muito difícil, né? Ela quer saber, por exemplo, o que que é o espiritismo. Naturalmente, quando a gente quer saber o que que é alguma coisa, a gente vai procurar ali as principais referências sobre aquela coisa. É natural, né? Então, imagina, a gente coloca na internet ali espiritismo, geralmente a gente olha os principais sites, os principais perfis. Então, naturalmente, eu imagina, eu abro um perfil que diz Federação Espírita Brasileira. Se eu sou uma pessoa leiga, eu vou pensar, esses caras aqui representam o espiritismo. Então é muito difícil para a pessoa leiga até ela descobrir que os ditos representantes oficiais do espiritismo não são propriamente kardecistas. Imagina, às vezes talvez demore muitos anos para a pessoa perceber, né? Então dificulta a pessoa, como os grupos kardecistas são menores e com menos relevância, imagina, a gente, o perfil kardecista com maior relevância hoje no mundo é o do Cosme. E eu não sei se ele tem alguma das redes com mais de 100 mil seguidores. Não sei se ele chega a participar de algum congresso grande no Brasil. Então é muito difícil até a pessoa chegar em Kardec, porque ela vai chegar na casa espírita, vai ter Kardec. O que torna mais difícil ainda, né? Porque vai ter ali umas 2 ou 3 obras de Kardec e as pessoas vão fazer algumas referências a Kardec. Então isso dificulta mais ainda, até a pessoa saber que é um Kardec recortado, editado, limitado, interpretado com outras visões. Até é muito difícil alguém chegar nesse ponto em que ela chega no Kardec na fonte original completa, com um rigor científico, filosófico, né? Então a gente tem muitas barreiras. Na época de Kardec tinha menos barreiras, né? Então a pessoa falou em espiritismo, as pessoas já iam, obra de Kardec. Hoje é mais difícil. Tem muita coisa se passando por espiritismo, é mais difícil a pessoa chegar. E falando sobre a questão da seriedade, é a mesma coisa. Todo mundo tem amigos da área da ciência e da filosofia. Geralmente alguém, quem tem, sabe, né? Quando a gente diz para eles, ó, o espiritismo é uma ciência, eles, hã? Do que tu tá falando, cara? Espiritismo, ciência? Aí ele começa a dizer para mim tudo que ele ouve ver falar. Ele fala, ó, minha mãe frequenta o centro espírita, é uma igreja. Entende? Então fica muito confuso para a pessoa, inclusive, que quer aprender. Agora, claro, a pessoa que conseguir ter acesso
as obras de Kardec originais, né? Na sua fonte original. A pessoa que lê a Revista Espírita, onde ela vai ter o relato de como é que se portava a sociedade parisiense e aquelas sociedades que seguiam Kardec, como é que elas se relacionavam com o fenômeno, como não era uma coisa mística, religiosa, mas era uma coisa simples, racional, questionadora, verificável. Quando a pessoa chega nisso, que é muito difícil, ela começa, peraí, tem uma seriedade aqui, tem um método, tem critérios, tem uso racional, tem Kardec dando um banho de ciência e filosofia. A pessoa que consegue chegar nisso e não tem nenhum preconceito, que é muito difícil, ela começa a ver, opa, tem algo aqui. Por isso que pessoas, por exemplo, como o Chibene, o Cosme, é muito bom as pessoas ouvirem eles falando, porque daí elas têm um olhar, opa, esse cara tá falando aqui desse jeito, eu não tinha ouvido. O cara que é mais da filosofia da ciência, ele diz, opa, esse cara aí tá falando num linguajar que me lembra aqui o que eu considero importante e sério, né? E claro, no nível de proporção muito, muito, muito menor, é o que a gente tenta fazer também aqui no KardecTube, né? A gente tenta falar num linguajar, explicar que a pessoa diz assim, olha, eu não tinha nunca ouvido falar desse jeito, olha que interessante. O KardecTube tem uma seguidora, evidentemente que eu não vou dar nome, né, para não expor a pessoa, mas é uma seguidora que ela dizia assim para mim, o meu marido não quer saber de espiritismo. E ela a vida inteira frequentou centro espírita. Só que eu escuto em casa as tuas lives quando tu tá analisando o nosso lar. Eu escuto na TV da sala e ele passa ali pela sala e começou assim, ele passava, dava uma olhadinha, daqui a pouco ele já começou a sentar, ficar olhando. Aí ela disse assim, agora ele está dizendo para mim assim, olha, isso que ele está falando, eu não ouvia no centro espírita que tu me convidava para ir. E a pessoa já começa a notar um outro modo de abordar, que ela, que é muito crítica e muito racional, aí ela começa a dizer, opa, tem alguma coisa aí. Que está ligado ao que a gente está vendo, né? Se eu consigo levar a pessoa para algo mais sério, em que ela vê que tem seriedade, isso desperta mais na pessoa a vontade de estudar e aprender aquilo, né? O que dificulta hoje é que isso é muito difícil. Geralmente a pessoa ela vai se deparar com uma coisa que ela vai dizer, é uma religião, uma questão de crença. É uma religião a mais que tem as suas crenças, os seus rituais, os seus dogmas, mas não é do meu interesse. É muito isso que acontece, né? Ela diz, prefiro outra coisa. Se é mais uma religião, eu prefiro a minha, ou eu prefiro a outra. Então fica muito nisso, né? Agora, claro, se a gente tiver grupos assim como a gente citou, a coisa começa a mudar de figura, né? Porque quando eu digo que é ciência e filosofia, é muito mais sério, no sentido que agora eu tenho que ter certos critérios, um rigor, né? Que a religião não exige, não faz parte do mundo religioso ou místico. E a gente tem muito, né, nas cidades aí, pessoal que trabalha com tarô, com coisas, e elas usam o nome do espiritismo, né? Anúncios em jornal, nas redes, placas que a gente passa, né? Espírita fulana, aqui tem. Espírita fulana, joga-se búzios, joga-se não sei o quê. Mas ela podia não usar o nome de espiritismo, né? A lei dá o direito dela fazer o que ela quiser, no sentido de crença, né? Mas ela podia não usar o nome, mas ela usa o nome do espiritismo. E as pessoas associam muito tudo no mesmo balaio, né? Não sei Até se por uma vocês querem questão contar de mais sobre isso. credibilidade, né, Michel? A pessoa usa o nome do espiritismo porque dá uma credibilidade, né? Mas ela não vê que com isso ela está prejudicando, manchando a imagem de algo que deveria ser olhado com seriedade. Desculpa ter te roubado a palavra, o Michel, mas o fato é que eu tenho acompanhado alguns debates, e são debates que estão indo para o campo jurídico, acusações sérias,
de mediunidade simulada, pessoas que estão pesquisando nas redes sociais, histórias de pessoas que faleceram em acidentes, tal, que tinha algum perfil em especial, está pesquisando para depois simular isso aí. Vejam que são acusações muito sérias, graves, e que isso respinga muito forte no espiritismo, esse tipo de coisa, né? E isso para os materialistas, os ateus, para os críticos, os maus críticos, isso aí é prato cheio, né? Essa é uma realidade. Então, por isso que eu disse que o espírito, aí você citou Cosme, o Chibeme, essas pessoas, você, o próprio José, ter essa força, e outros, né? Essa força de levar esse espiritismo para que as pessoas comecem. Olha, como essa história que você contou aí do rapaz passa para lá, passa para cá, começou a te ouvir. Para pensar, peraí, isso aí estão usando o nome do espiritismo, mas isso não é espiritismo. A gente precisa chegar nesse nível de entendimento, viu? Levar esse conhecimento será muito importante. Desculpa, Michel, ter roubado aí a palavra e devolvo para você, ô José. José, se quiser falar, eu já tinha encerrado. José, mais algum ponto sobre isso? Não, não. Só eu concordo com vocês. A pessoa se incomoda com o uso da palavra kardeciano porque ela ainda não percebeu as diferenças, né? Para ela é tudo a mesma coisa. Porque nos foi ensinado assim. Não, é Kardec, Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, etc, etc, etc. Então, por isso que a pessoa se incomoda. Mas depois que ela vai percebendo, ela nota as contradições e aí ela vai, depois de um tempo, a gente sabe como é esse processo, depois de um tempo ela passa a entender que a palavra kardeciano é sim, é útil para fazer essas distinções, né? Mas eu não teria muito mais coisa a acrescentar, não. Bom, Michel, eu não sei se você vamos para o próximo assunto, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Kardec vai fazer referência, por exemplo, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: mundo espírita ou mundo dos espíritos. Quando nós usamos o termo espírita para as comunicações, nós poderíamos pensar assim: peraí, uma comunicação espírita. Então, é uma comunicação que foi por via mediúnica, ou seja, um espírito desencarnado se comunicou. Não necessariamente o conteúdo seja espírita, até porque, né, como o espiritismo sempre existiu, como os fenômenos espíritas sempre existiram, obviamente que no passado, né, não se tinha esse nome espírita. Eu poderia ir por esse caminho? Por exemplo, vamos pegar Nosso Lar. Nosso Lar é uma obra, um romance espírita, mas não necessariamente que ele esteja em acordo com a doutrina espírita. Não sei se eu consegui explicar aqui, mas eu devolvo essa bomba para vocês aí. São, assim, para as diferenças, né? Comunicação espírita, quando Kardec fala ó, comunicação espírita, o mundo espírita, é referente aos espíritos, né? Não significa que o conteúdo dessa comunicação seja sobre espiritismo. Porque quando um espírito se comunica, quando um espírito diz alguma coisa, é a opinião dele sobre qualquer coisa. Então não é porque o espírito opinou sobre alguma coisa que isso seja uma opinião espírita. Para ser uma opinião espírita, ela tem que estar de acordo com a teoria espírita. Então, quando Kardec fala mundo espírita ou comunicação espírita, ele está se referindo, quer dizer, um espírito se comunicou. Aí eu tenho que analisar o conteúdo, né? Se ela está de acordo com a teoria espírita ou não, ou pode não ter nada a ver, o espírito pode opinar sobre qualquer coisa, né? O, o, o espírito, ele pode. Tinha um outro ponto que tu colocou, eu acabei de esquecer, mas é o mais importante que eu tinha para falar, mas me fugiu agora. Mas enquanto eu lembro, só uma coisa para não esquecer também. Isso que tu citou antes da inteligência artificial, que as pessoas já usam, algumas pessoas estão sendo acusadas de usar inteligência artificial,
ou podem usar, ou podem fazer pesquisas nas redes, né? Veja, se a gente praticar o espiritismo prático, né, a mediunidade, segundo Kardec, até o modo como ele indica previne disso, né? Porque o que que acontece? Para Kardec, as reuniões para praticar a mediunidade tem que se dar entre grupos familiares, pessoas conhecidas. Então, entre pessoas conhecidas, amigas, familiares, onde todo mundo ali convive, foge do risco da fraude, né? Agora, quando eu passo a buscar pessoas estranhas, o risco da fraude aumenta muito. Então, o próprio modus operandi do espiritismo em Kardec de você praticar a mediunidade já corrobora, porque você está praticando a mediunidade com a sua mãe, com o seu irmão, com seu parente, com seu melhor amigo. Então, a gente convive, não tem essa coisa de uma pessoa estranha que pode estar aí simulando, né? Então, o jeito de Kardec previne isso. A gente que criou esse modos meio espetáculo, a coisa meio um médium que é seguido no país inteiro e vai uma multidão tentar conseguir uma carta, que não quer dizer que todos que façam isso sejam falsos, né? Mas aumenta a chance de pessoas simularem ao ter esse modus operandi, né? A pessoa tem que ser muito racional e criteriosa na hora de receber, porque a pessoa pode ter inventado, pesquisado. Claro, também há uma coisa muito perigosa, que é o seguinte: tem espíritas que querem combater isso, que querem ser justiceiros. Tem a milícia espírita, eles querem fazer justiça com as próprias mãos contra os fraudulentos. Só que o que acontece? O cara que vai fazer isso não tem o devido cuidado. Porque quando você. Uma coisa é a gente discordar de doutrina e teoria. Outra coisa é eu ir para o campo da acusação legal. Uma coisa é eu dizer assim: olha, o fulano não segue a linha teórica kardeciana. Tem contradições com Kardec assim, assim, assim. Isso é uma coisa. Agora eu pegar e dizer que o fulano é bandido, que é uma fraude, que mente, engana, aí eu tô indo para acusação legal. Se eu fizer isso com alguém e eu não fizer isso de uma maneira séria e não provar, o pepino é meu. E mais, se a pessoa for realmente fraudulenta, eu fizer a acusação e perder na justiça, quem sai forte é ela. Então, essa coisa de querer ser justiceiro e não estar bem preparado, você dá um tiro errado no inimigo, você vai dar força para ele e descredibilizar, e também você vai se ferrar, porque quem acusa e não prova vai ter que responder perante a lei. E mais, às vezes a pessoa que quer ser justiceira não conhece bem a teoria kardeciana. Aí o pepino é maior ainda, porque ela quer acusar os outros, ela não tem o devido conhecimento da teoria da mediunidade segundo Kardec, e daqui a pouco ela começa a acusar até quem é honesto. Aí de justiceira ela passou a ser injusta. Ela inicia com uma boa intenção de querer separar a mentira do verdadeiro espiritismo, e daqui a pouco ela está fazendo algo pior. Ela está acusando pessoas inocentes. Porque os critérios que ela usa para avaliar o que é kardecista, o que não é, ela não tem um estudo bem completo. Vou citar um exemplo. E aqui serve para todos os que estiverem vendo que tentam fazer isso. Que eu acompanho aí à distância e vejo que não conhecem direito o livro dos médiuns. Muito cuidado com esse mito que está se criando, que se o médium psicografar algo que alguém já sabia, logo é falso. Muito cuidado. Porque essa afirmação não é verdadeira. Imagine se eu criar o critério que não está em Kardec. Tudo que o médium disser tem que ser coisas inéditas que ninguém sabia. Se ele disser alguma coisa que em algum lugar tem informação, logo o médium é uma fraude, é bandido, é corrupto. Muito cuidado.
Porque não é assim também. O critério para avaliar se a mensagem é verdadeira ou não, só porque em algum lugar tem a informação. Aí eu julgo, se tem em algum lugar a informação, então quer dizer que esse média é uma fraude. Ele foi lá, viu, leu e mentiu. Mas como é que você prova que ele fez isso? E assim vai. Aí daqui a pouco você começa a atacar todo mundo, até quem é honesto. Tô vendo isso acontecer aí, tem muita gente se incomodando na justiça porque quis dar uma de justiceiro, não fez direito e agora está implorando ajuda nas redes sociais. Porque foi leviano. Foi leviano fazendo o quê? Julgando os outros. Então, todos esses cuidados Kardec tinha. Tinha algum, só para citar exemplos práticos. Os irmãos da Davenport, lá da Revista Espírita, eles são acusados pela polícia na época de Kardec de fraudar. Acompanhe lá na Revista Espírita como é que Kardec se pronuncia. Quando sai um estouro nos jornais, Kardec vem a público e diz o seguinte: não sabemos se eles são ou não criminosos. O que nós sabemos é que eles estão fazendo de um jeito que nós não aconselhamos. Olha a sabedoria de Kardec. Kardec não acusou eles de criminosos. Ainda não estava provado. Eu não posso sair chamando todo mundo de criminoso. Até pode ser que seja, viu? Mas eu não posso sair se eu não tenho toda uma seriedade. Kardec nunca acusou ninguém de maneira leviana. Ele só dizia: olha, nós não aconselhamos que seja feito dessa maneira. Ele abre espaço para dúvida. Ele abre espaço para fraude, mas não sabemos se é fraude. Olha a sabedoria e a seriedade. Essa coisa que se criou agora, é uma parte aí do movimento kardecista querendo acusar todo mundo de fraude. E estão sofrendo as consequências. E quem vai sair manchado é o próprio movimento kardecista, que vão dizer: "Ih, olha aí, ó, foram enfrentar e se prejudicar." Então a gente tem que ter cuidado dos dois lados. Tanto as pessoas que estão fazendo isso, quanto quem quer dar uma de justiceiro. Tem que saber como proceder com seriedade. As coisas não são brincadeira para a gente sair acusando as pessoas. E até acho que muitas das que são acusadas são criminosas. Até acho que são. Mas se eu não tenho como provar, eu não vou por esse caminho, né? Eu posso simplesmente mostrar para as pessoas: ó, esse jeito não é o kardeciano. É um jeito mais seguro. Agora, chamar, eu conheço, eu sei várias coisas do movimento espírita que por que eu não falo? Porque eu teria que provar, e aí? Eu não tenho como provar, então o que eu faço? Eu fico no campo da discussão teórica, mostrando que é diferente a prática, que é diferente o proceder. E lembrei a tua questão, Lauro, só para daí passar para vocês. Tu falou sobre o André Luiz, né? Como é que Kardec procedia? Kardec chamava obras fundamentais do Espiritismo, obras complementares do Espiritismo. Era assim que ele classificava. As obras fundamentais eram as dele, as suas 22 obras, junto com o Catálogo Racional 23. Ele chamava de obras fundamentais, nem era básica, ele chamava de fundamental. E chamava todas as suas obras de fundamentais. E aquelas obras que tratavam dos assuntos ligados ao Espiritismo, ele chamava de complementares. Mas complementares não no sentido que todas concordavam com a teoria kardecista. Hoje a gente chama de complementar no movimento espírita, querendo dizer que a obra concorda e desenvolve o espiritismo. Não é esse sentido que Kardec dá. Então, Kardec chamaria a obra do André Luiz, por exemplo, de obra complementar. Mas ele diria, é uma obra complementar que contradiz os princípios espíritas, que estão nas obras fundamentais. Então, se eu chamar André Luiz de obra complementar nesse sentido, que não é o que usualmente o movimento espírita usa, está correto. Mas o movimento espírita acha que André Luiz complementou no sentido de desenvolver Kardec. E isso a gente já tem há mais de 2 anos provado que é falso. O André Luiz contradiz Kardec, contradiz as demais ciências, contradiz a lógica e contradiz a moral. E a gente está provando isso no nosso projeto, é só assistir, né?
Então, é nesse sentido de complementar se eu quiser seguir o critério de Kardec. Eu posso dizer, tratou de reencarnação, mediunidade, os princípios espíritas, é complementar. Agora, se concorda ou não, aí você vai ter que avaliar. Claro que eu poderia criar uma subclassificação, né? Complementar que concorda e complementar que não concorda. Aí eu teria, por exemplo, a obra do Cosme Massi é uma obra complementar que concorda com as obras de Kardec. A obra do André Luiz é uma obra complementar que contradiz a obra de Kardec. Eu poderia fazer essa, essas, essa definição, desde que a pessoa entenda, né? Agora, claro, complementar no sentido do movimento espírita não é o sentido que Kardec usava, né? José? Não teria nada a acrescentar não com relação a esse tema, mas a questão que o Lauro falou com relação ao mundo espírita, comunicações dos espíritos, eu acho que é isso, né? Kardec usava o termo comunicações espíritas para se referir a uma comunicação que não provém do homem, que provém dos espíritos. Mas aí, se aquela comunicação, o conteúdo dela concorda ou não com os princípios fundamentais da teoria espírita, aí já é uma outra coisa que exige análise, né, do conteúdo da comunicação em si. Essas distinções, elas precisam sempre ser tocadas, tratadas, para que as pessoas vão absorvendo. São informações que não se fala em casa espírita, né? Por exemplo, como eu sempre digo, aqui Uberaba é recheado de centros espíritas, recheado de centro de Umbanda, aqui em torno de mim mesmo tem vários, e que usualmente dizem casa espírita. Você conversa com um bandista, por exemplo, e fala, eu sou espírita. Você frequenta qual centro? O centro de Umbanda, falando de tal. A ponto de ter casa espírita aqui que chama Casa Espírita Sete Flechas. Sete Flechas. Aí você vê lá, eles têm todos aqueles rituais, né, que se tem na Umbanda e que não tem nada com espiritismo kardecista. Tá vendo o qual é importante fazer né, esse esclarecimento? Então, sempre, eu acho que sempre é bom mexer nesse assunto para que as pessoas, pelo menos, pensem, reflitam e comecem a olhar de uma forma diferente, né? Porque como algo tem que ser feito, porque há um exagero muito grande nas redes sociais aí, em podcasts, e falando coisas, como eu disse, que contraria, mancha, né, o nome do espiritismo, mancha até a imagem do próprio Allan Kardec, porque assuntos que no espiritismo não se abordaria ou trataria com muito mais seriedade, né? Então, é importante, eu tenho certeza, esses tipos de esclarecimentos, viu, Michel? Há um sentido genérico que Kardec usa para a questão espírita, né? Por exemplo, a- aquilo tratar da comunicação dos espíritos e da reencarnação, no sentido genérico, ela faz parte dessa ideia espírita, né? Mas eu diria, Lauro, que por exemplo, eu sei que tem vários casas e centros de Umbanda que usam o nome espiritismo, mas eu diria para ti que a diferença entre eles e o que Kardec fala é mais fácil de ser notada. As próprias pessoas que frequentam os dois lugares, elas enxergam com uma nitidez muito maior a diferença. Mesmo eles usando o nome espírita, é mais fácil de ver, porque é bem diferente. O que é mais difícil da pessoa separar a diferença, eu diria que é o próprio centro espírita tradicional federado. Esse é mais difícil. Porque ele se coloca como representante justamente da obra de Kardec. Ela é entre aspas,
A representante, a detentora. Essa é mais difícil. Essa pessoa está ali achando que está fazendo parte do kardecismo. Se você pegar os centros espíritas tradicionais, eles são identificados pelas próprias pessoas que o frequentam. Ah, eu sou kardecista, eu estou no centro tal, lá da federação tal. Eu acho esse mais difícil de ver a diferença, porque não é kardecista. Ele é chiquista, ou, para ser mais rigoroso, ele é febiano, ou então ele é André Luizista e manuelista. Seria mais exato ele se chamar assim. Mas como ele acha que é a mesma coisa, por isso que eu digo que esses são mais difíceis. Eu acho que esses atrapalham mais. Porque até um bando a pessoa sabe. Eles mesmos fazem questão, porque eles não gostam, muitos não gostam de Kardec, eles mesmos fazem questão de dizer que não é a mesma coisa. Agora, o pessoal ligado à Federação Espírita Brasileira e a Emmanuel e André Luiz, é mais difícil, porque eles acham não, que é naturalmente a mesma coisa. Tanto que são essas pessoas que reclamam quando a gente tenta dizer que não é a mesma coisa. Um bandista não reclama, ele mesmo diz, é diferente mesmo. Claro que não é justo quando alguém que de um bando acusa Kardec de algo que ele não é. Aí, em vez de mostrar uma diferença, ela está sendo injusta, que isso está muito na moda. Existem muitas pessoas de Umbanda, não são todas, mas existem muitas que colocam Kardec como racista. Aí elas estão sendo injustas, não estão sendo verdadeiras. Isso não é verdade. Elas poderiam dizer que elas não concordam com Kardec, mas não acusar Kardec de algo que ele não é. Isso sim, e esse sim eu considero um erro. Mas em termos de diferença filosófica ou de prática, fica bem nítido. Agora, o tal do movimento espírita tradicional, esse é mais complicado. Para a pessoa entender que André Luiz contradiz Kardec, é um parto. Ela não consegue. E ela nem sabe que as coisas que ela pratica e o modo como ela pensa é uma criação do André Luiz. Quem acompanha lá o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo sabe. O modus operandi da Casa Espírita nasceu com o André Luiz. Então a pessoa não sabe, ela acha que segue Kardec, mas ela segue André Luiz. Que não teria problema ela seguir André Luiz no sentido que se ela tivesse consciência que é algo diferente, né? O direito de crença a pessoa pode ter, ela pode dizer assim, eu gosto do André Luiz, ok. Mas ela teria que saber que é diferente. Qual é que é o problema? Ela achar que é igual. Quando ela acha que é igual, aí ela está ou na ignorância, que é um problema, ou ela está na má fé, que também é um problema, e um problema mais grave ainda. Então é esse o ponto que a gente toca na questão, né? Bom, eu quero já vou passar para o José e o Lauro fazer as considerações finais. E eu, da minha parte, já quero agradecer o retorno do trio, agradecer a todos que aqui estiveram. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e acompanhe. A gente tem lives de tarde às 2 horas e de noite de segunda a sexta, estudando várias obras de Kardec. Então, nos acompanhe aí. E você também pode estudar o Livro dos Médiuns conosco, assinando a página. Então, quem quiser tem essa possibilidade. Amanhã, às 14 horas, aliás, desculpa, amanhã vai ser às 15h30. A gente tem mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos encontramos lá e à noite, às 20 horas, amanhã, tem o estudo da revista espírita.net. Nós vamos estudar um artigo novo. Começamos uma história real nova amanhã, às 20 horas. Então, uma boa noite a todos e eu passo para vocês também darem os recados e se despedir. Muito obrigado mais uma vez a companhia, Lauro, Michel, muito bom estar de volta, estudando a obra de Kardec, desenferrujando ainda um pouco, né, que um mês parado a gente dá uma enferrujada, mas vamos voltando aos poucos. E agradecer de novo os comentários, a companhia dos nossos amigos que estão sempre presentes. Semana que vem estamos de novo aí para continuar estudando essa obra de Kardec fantástica. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, José. Boa noite. Obrigado a você. Michel também, boa noite aí. E boa noite a galera que sempre participa conosco aí. Amanhã, então, temos esse encontro marcado aí às 15h30. Esse horário excepcional, né? Lembrando que na sexta-feira
já retornamos de novo às 14 horas. Vez ou outra haverá essas mudanças por força da necessidade, mas o horário padrão é às 14 horas. Então a gente se encontra amanhã, pessoal. Um abraço a todos. Só um comentário: assistam o estudo do Michel e do Lauro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá fantástico. Eu não consigo assistir ao vivo, estou assistindo posteriormente. É incrível aquele. Comentei com eles aqui em off, né? O primeiro estudo em que eles trazem as cartas de Kardec trocadas com Amélie Boudet, que estão no portal da Federal Juiz de Fora, né? Projeto Allan Kardec. São simplesmente fantásticas, adoráveis. É um prazer enorme poder ler e saber desses bastidores da obra, né, de Kardec, que saiu de Paris, foi até uma cidade de praia na França para poder escrever a obra, e ele sozinho, né, meditando, refletindo. Fantástico. E eles trazerem isso no estudo é excelente para a gente poder sentir. A gente acaba sentindo aquela emoção, né, de ver Kardec se dedicando, e é muito bom mesmo. Então, o estudo tá excelente. Tô já no segundo vídeo, e aí a gente vai seguindo e acompanhando o estudo. Então, fica o reforço aí ao convite do estudo dos dois. Foi bom o José lembrar rapidinho, lembrou a Amélie Boudet. Hoje, 21 de janeiro, é a data da morte da esposa de Kardec, né? Ela morreu em 1883, no dia 21 de janeiro. Está fazendo hoje 143 anos que morreu Amélie Gabrielle Boudet, a senhora Kardec, né? Ela morreu 14 anos depois de Kardec, então ela ficou 14 anos viúva de Kardec e administrando aí as obras dele, né? Depois, todo o dinheiro da família Kardec que ela deixou como herança para a Sociedade Anônima, que era a sociedade que dava prosseguimento à obra de Kardec. E esse dinheiro foi perdido na justiça, porque parentes distantes da família Kardec pediram na justiça essa herança e conseguiram. E isso faliu a Sociedade Anônima, e a gente viu aí depois que a sociedade que representava Kardec acabou sumindo, né? São questões históricas importantes que a gente viveu. Mas é isso. Que a gente também possa lembrar dessa esposa de Kardec, hoje, 143 anos da morte de Amélie Boudet. É isso. Boa noite a todos e até amanhã. Lauro, chegou a se despedir ou eu tô louco? Não, já me despedi. Ah, tá. Então eu tô louco. Boa noite a todos, até amanhã.